Bem-vindo ao quarto dia do workshop sobre o relatório de riscos globais de 2023 do Fórum Econômico Mundial. O relatório está disponibilizado de forma gratuita para download na internet, no site do Fórum. Vocês podem baixar e acessar o conteúdo completo. Hoje nós vamos fechar esse workshop com uma leitura e uma reflexão sobre os capítulos 3 e 4, que falam sobre cenários possíveis para o longo prazo e sobre ações para endereçar e mitigar esses possíveis riscos. Agradecemos pela participação nesse workshop e pelo interesse nesses temas. Como nós já falamos algumas vezes ao longo destas discussões, o Fórum projeta um cenário para o longo prazo, para 2033, um cenário de policrise que se caracteriza como um conjunto de riscos globais que estão interrelacionados e que tem um potencial de riscos ambientais, geopolíticos e socioeconômicos relacionados à oferta e demanda de recursos naturais. A perspectiva colocada é de uma demanda crescente por água, alimentos e minerais estratégicos, que são fatores críticos para o funcionamento de qualquer sociedade. Crises no abastecimento desses três setores têm um potencial altamente desestabilizador, fragilizando o Estado, podendo levar a situações de violência generalizada, agitação política e migração involuntária. Para trabalhar essas questões, o relatório traça 4 possíveis cenários que não são exclusivos, mas que combina 2 dimensões importantes. Na primeira dessas dimensões, a gente tem um extremo de alta cooperação e um extremo de baixa cooperação internacional. Na outra dimensão, a gente tem um limite de alta velocidade na implementação de ações para gerenciar os impactos climáticos e no outro lado, de baixa velocidade nessa implementação. Combinando essas 2 dimensões, a gente tem 4 cenários que estão apresentados aí no vídeo, que são caracterizados como de colaboração de recursos, restrição de recursos, competição de recursos e controle de recursos. Eu vou rapidamente detalhar cada um desses 4 cenários. O primeiro cenário de colaboração de recursos, a gente tem um contexto de alta colaboração, com grande impacto positivo das ações de gerenciamento e mitigação dos impactos ambientais. Então, nesse cenário, apesar dessa alta colaboração global com capitais e inovação sendo compartilhados e investimentos para a redução das vulnerabilidades sociais e dos impactos climáticos, apesar disso, alguns riscos ainda se mantém porque os recursos naturais têm algumas características que são intrínsecas. A primeira, você tem recursos escassos ou que se estão escasseando. A segunda, que eles enfrentam barreiras ao comércio e, por fim, que muitos recursos têm limitação de escala, principalmente a nível global. Então, mesmo em um mundo de
cooperação e de maior adaptação às mudanças climáticas, ainda assim a gente tem riscos que são colocados. O segundo desses cenários de restrição de recursos aponta que, num contexto de cooperação, mas de menor velocidade e impacto das ações climáticas. Então, mesmo nesse contexto de uma cooperação geoeconômica global e de um comércio global mais forte, esses investimentos climáticos não foram suficientes e adequados para mitigar e gerenciar os impactos climáticos na medida que era necessário, com efeitos fortes aí sobre questões de agricultura, pesca, fornecimento de energia renovável e mesmo em indústrias consideradas, várias indústrias estratégicas, como, por exemplo, a indústria de semicondutores. Nesse contexto, mesmo uma coordenação internacional tem dificuldade de lidar com a escassez de alimentos, energia e água, especialmente nas nações mais pobres e mais vulneráveis, resultando numa crise mais prolongada do custo de vida, né, que a gente viu que tinha uma perspectiva de médio prazo, mas ela pode se prolongar diante dessa tripla escassez e conduzindo a protestos, greves e possível instabilidade em alguns estados. O terceiro cenário, que é chamado de competição por recursos, é onde nós temos um contexto de baixo nível de cooperação, ainda que sobre o impacto positivo de ações de gerenciamento das questões climáticas. Nesse cenário, o confronto geopolítico e econômico que substitui a cooperação está focado principalmente em recursos mais concentrados geograficamente, principalmente metais e minerais, principalmente pela sua aplicação desses metais e minerais em áreas estratégicas de energia renovável e aplicações industriais de uso tecnológico e militar. Nesse cenário, há um aumento da intervenção estatal com a renacionalização de ativos e direcionamento desses recursos para suas indústrias prioritárias. Nesse contexto, cresce ou aumenta a importância dos acordos bilaterais e dos blocos econômicos sobre os organismos e os acordos multilaterais e aumenta o risco de conflitos entre vizinhos, né, por disputa de fronteira e de recursos fronteiriços e também do risco de conflitos em zonas de novas explorações desses metais e minerais. Por exemplo, mineração em águas internacionais, regiões polares e mesmo no espaço. Por fim, o último desses cenários desenhados é o de controle de recursos. É um cenário onde a gente tem, ao mesmo tempo, baixa cooperação internacional e baixa eficácia nas ações de mitigação e de controle dos impactos climáticos. Nesse contexto, a competição e a pressão ambiental e a competição geopolítica estimula a intensificação da ação do Estado na defesa dos seus recursos, criando um potencial para uma crise econômica, ambiental e humanitária em larga escala. Os Estados vão procurar exercer um grande controle, um controle regular sobre os seus principais recursos e tensões entre Estados e a violência torna-se mais comum, né? Tensões comerciais tornam-se mais crescentes, alianças, inclusive regionais,
mais difíceis porque a gente pode viver uma situação de um jogo de soma zero, ou seja, para alguém ganhar, outro alguém tem que estar perdendo nessa luta por recursos que são escassos e limitados. Nesse contexto, insegurança alimentar, energética e hídrica se transformam num fator de polarização social, agitação e instabilidade política, tanto em economias avançadas como em economias em desenvolvimento. Esses 4 cenários trazem algumas reflexões interessantes, mas, ao mesmo tempo, também algumas vulnerabilidades do relatório, porque ele traça os cenários, mas ele não traz, né, Paulo, nenhuma ponderação sobre a possibilidade desses 4 cenários ocorrerem, né? A princípio, eles parecem ter a mesma chance de ocorrer qualquer um deles. O que aparentemente é contraditório com o princípio do relatório, que falava de uma nova era econômica, né, que gera instabilidade e incertezas nessa perspectiva de longo prazo de 10 anos. Então, partindo desse princípio de que nós entramos numa nova era econômica global de incerteza e de insegurança, me parece que o primeiro cenário de alta cooperação e de alto impacto das ações ambientais me parece, né, pelo próprio princípio do relatório, menos provável, né? Da mesma forma que um cenário catastrófico de nenhuma cooperação e nenhuma ação efetiva também parece de menor probabilidade. Então, aí um pouco na nossa leitura, né, não é o dado do relatório, até uma crítica ao relatório, pensando nesses cenários, talvez a gente fique entre 2 contextos, onde um contexto é de menor cooperação internacional, apesar dos riscos ambientais estarem mais sob controle, e outro contexto que é um contexto de riscos ambientais exacerbados, apesar da cooperação e da ação multilateral estar efetivamente acontecendo. Correto, Mário, você tem toda a razão. A gente até entende um pouco que um documento como esse, né, um projeto grande para elaboração de um relatório como esse, talvez tenha dificuldade de indicar alguns agentes que possam ter um peso maior em relação a do encaminhamento de algumas dessas soluções, mas seria um exercício interessante, né? Porque realmente você monta 4 cenários, sabendo que um tem baixíssima probabilidade de ocorrência e ele está num contexto de análise, né, próximo, com os mesmos elementos de outros que a gente sabe que tem uma chance maior de ocorrência, fica um pouco mais complexo, né? Quer dizer, a gente consegue entender até esse limite, né, do relatório na montagem disso, mas realmente seria um outro exercício, uma análise interessante se ele entrasse um pouco até por esse terreno. Coisa que realmente é uma percepção nossa, o relatório não faz isso, né, não coloca essa probabilidade de ocorrência. Isso seria uma contribuição interessante para o debate, se mesmo que conceitualmente eles trouxessem, mesmo que não tivesse número, mas que eles trouxessem um pouco assim, olha, quais são os cenários que têm maior chance de acontecer e quais são os cenários que têm menor probabilidade, né? Mesmo que não fosse numérico, você tem toda a razão, pelo menos dá um indicativo, porque como você ressaltou, a própria lógica de toda a montagem desse relatório mostra que tem um cenário praticamente impossível de acontecer. E não colocar isso, né, do ponto de vista pelo menos analítico, né, que a chance de todos os outros, de certa forma, até tira um pouco a força de recomendação para alguns dos riscos que são apontados, né, alguns bem graves e tal, e com alta probabilidade, né, de ocorrência, até para mostrar a urgência daquele. Falar, isso aqui que seria legal, a chance é muito pequena de acontecer. Entrando agora, né, Mário, no capítulo 4, que é a conclusão do projeto, né? Curioso que a conclusão, nesse caso, é uma pergunta, né? É possível se preparar, né, para um relatório desse tipo? E essa conclusão, ela começa colocando alguns dos elementos que a gente vem discutindo da mudança de era. Um cenário novo de baixo crescimento, baixo investimento, essa questão da cooperação, como que ela vai ocorrer ou não daqui para frente, né, no futuro. E aí trata também
como você acabou de colocar aí na questão dos cenários futuros, de recursos muito básicos para a vida, né? A gente está falando de comida, água, energia, os recursos minerais. E quem gosta de história sabe que os conflitos na humanidade desde sempre se deram por esses mesmos fatores, né? O que eu acho que a gente tem uma questão bastante pertinente, bastante útil para quem está compartilhando com a gente aqui esse conteúdo, é que o que significa essas mesmas brigas, o que estão chamando até de velhos temas, num contexto atual, que tem todas as particularidades que a gente está vivendo agora em 2023, né? Porque, ao mesmo tempo em que é verdade que esses fatores sempre foram importantes, né, para definir os conflitos entre nações, povos e tal, hoje a gente tem que lidar com isso no nosso contexto atual. E como que a gente faz isso? Então, acho que tem uma dinâmica interessante de se pensar temas importantes, mas num contexto com todas essas características que a gente vem discutindo nesses 4 dias, né, até agora. E um contexto de economias muito mais interligadas e interdependentes. Né? Exato. Porque à primeira vista pode parecer assim, pô, mas eles estão falando de fome, recursos naturais, energia e água. Isso sempre foi assim na humanidade, né? A briga por isso. Ok, mas o que significa isso hoje? Uhum. Com as questões que nós temos hoje, com os recursos que nós temos hoje, com os estados tendo essas relações, com todo o setor privado, né, multinacional, global, as empresas, né, com a atuação. Então, acho que são coisas já conhecidas e tal, mas que a configuração que a briga, os conflitos sobre isso, como eles se desenvolvem hoje, tem muitas particularidades. No caso aqui do relatório, como a gente vem discutindo, muitos riscos. E como a gente lida com todos esses riscos. Eles colocam aqui no final 4 tópicos, digamos assim, que poderiam ser estratégias mais de atuação, né? Além de questões pontuais. Vou falar primeiro esses quatro pontos, né, que eles sugerem para atuação. Depois a gente fala um pouco de cada um. O primeiro seria melhorar a identificação e a previsão de riscos. O segundo, repensar riscos futuros. Eles próprios colocam umas aspas um pouco nesses futuros, porque não há tão futuros, tem uma relação, como a gente viu até agora, entre esse curto prazo e o longo prazo. Na verdade, esse futuro está um pouco nesse meio, né? Não é uma coisa assim tão lá para frente. O terceiro é investir na preparação para riscos em múltiplos domínios. E, por fim, reconstruir e fortalecer a cooperação global para a preparação para esses diversos tipos de riscos, né? Então, o primeiro ponto, melhorar a identificação, né, e a previsão de riscos, eles ressaltam muito que há hoje uma disponibilidade de dados, de disciplinas, de agentes, né, que já trabalham, que acumulam, digamos, informações sobre como se lidar com várias dessas questões aqui. Mas que o que falta hoje e que os diversos agentes deveriam promover é a visão sistêmica sobre tudo isso. Falta uma capacidade de entender como tudo isso está interrelacionado, como cada um desses riscos pode impactar nos demais. Então, a construção de uma visão sistêmica, que, modestamente, é um pouco a contribuição que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Levar esse conteúdo denso de uma forma um pouco mais simplificada, colocando os principais pontos para ajudar a desenvolver nos diversos agentes uma visão um pouco mais sofisticada que consiga construir essa visão um pouco mais sistêmica. E o outro ponto ainda nessa questão da identificação e previsão de riscos é se estudar melhor a dinâmica de determinadas mudanças. O conjunto todo do que a gente viu agora, inclusive os pontos que nós destacamos ao longo dos nossos seminários, aqui dos nossos dias, né, também já foram endereçados bastante nessa direção de entender qual que é a dinâmica dessa mudança. Quando a gente fala de questões, por exemplo, de saúde, muito antigas, né, a gente detalhou bastante esse ponto. E depois a questão de direitos digitais, que é uma questão super atual, inovadora e com a qual há uma certa dificuldade de se lidar, a gente está indo um pouco nessa direção de começar, digamos assim, a sofisticar a compreensão e a possibilidade de atuação para mitigar os diversos tipos de riscos, né? O segundo ponto é repensar essa questão de futuros. Aqui existe uma relação entre como se trabalhar alguns riscos, né, que são completamente imediatos, como a gente viu, a questão, por exemplo, da possibilidade de falência do sistema de saúde, a questão de déficit, né, e dívidas soberanas
que podem causar uma desestabilização do Estado e assim por diante. Isso é muito importante porque coloca em risco imediatamente vidas, né, das pessoas. Então, dá para se entender que certos agentes priorizem trabalhar com essa questão mais imediata, mas se a gente não desenvolver uma forma de pensar e de atuar que também considere o futuro, né, a gente sempre vai ficar devendo essas soluções, essa perspectiva de mais longo prazo. Uma crítica que eles fazem aqui, e que a gente, né, compartilha, é que se há, às vezes, um investimento maior em tentar se gerenciar a crise, né, digamos, correr atrás do prejuízo, do que se pensar em ter lentes, né, em ter uma visão mais de longo prazo. Essa perspectiva temporal, que foi até um dos focos do atual relatório, coloca muito, sim, é claro, muito do que nós estamos vivendo hoje da situação atual se deve a eventos, a decisões que foram tomadas há 10 anos atrás. E da mesma forma, o que a gente conseguir operacionalizar, trabalhar hoje com essa perspectiva de futuro, também vai impactar o que vai acontecer daqui a 10 anos, como a gente colocou, dentro dessa construção do cenário de longo prazo e das possibilidades de ocorrência dos cenários que você descreveu. A preparação para múltiplos domínios de risco, né? Como investir nessa preparação? Dentro dessa dimensão temporal, essa questão dessa preparação para múltiplos domínios significaria entender um pouco melhor essa correlação, essa inter-relação dos diversos tipos de riscos. Então, um exemplo claro que é dado no relatório, né? Se você investir hoje em saúde e educação, diversos riscos tendem a ser, não digo nem mitigados o seu impacto no futuro, mas a serem, talvez até não ocorrerem, né? Se você consegue investir muito em saúde, educação, na questão preventiva, como já foi colocado também lá no ponto sobre saúde, como lidar com o envelhecimento, né, da população, essa questão de que as populações tendem também a conseguir viver mais tempo com comorbidades, nós já estamos sabendo disso hoje, e como é um tema muito premente a saúde, já poderiam haver ações nesse sentido, né, que trabalhassem e ajudassem nessa perspectiva, nessa visão de longo prazo, né? Outra coisa aqui, que nessa questão de se entender preparação para múltiplos domínios, é a incorporação de mais agentes dentro das discussões sobre o desenvolvimento de uma visão de futuro. Eles citam como exemplo a possibilidade da iniciativa privada atuar mais junto a governos. Há uma tendência que ocorre muito atualmente, e de certa forma sempre foi meio assim, né? De responsabilizar muito o Estado, os governos, o governo de plantão, sobre determinadas ações, né? Mas a incorporação do setor privado, né, que é muito pujante, muito forte em inovação, né, tem uma dinâmica de estrutura e de funcionamento bem diferente das instituições, né, de Estado, poderiam contribuir para essa questão de se trabalhar múltiplos domínios que eles chamam, né? Parcerias público-privadas é um dos exemplos que eles dão aqui no relatório, né? O quarto e último ponto é a questão de reconstruir, fortalecer a cooperação global para a preparação de riscos, né? Aqui volta um pouco essa questão do governo na reconstrução, eu diria assim, de uma agenda comum, né? De mostrar o quanto vários desses elementos tendem, ou pelo menos apresentam uma possibilidade de serem trabalhados de forma conjunta por esses diversos agentes, né? Isso foi bem descrito, acho, quando você começou a colocar as questões de cenário, né? Onde a cooperação é uma das principais dimensões. O que eu acho que o relatório alerta bem é que em algumas áreas já vinha acontecendo algum desenvolvimento nessa cooperação. Como é, por exemplo, a área climática. Troca de informações entre governos, agentes privados e tal. Isso já vinha ocorrendo em algumas áreas e, infelizmente, houve um retrocesso nos últimos anos, né? Aí, novamente, relacionando com outro risco, que é a erosão social, a falta de cooperação, né? De desenvolvimento de visões, né? Mas, não digo nem mais conflitantes, porque isso é natural acontecer, mas com a perda de espaços públicos melhores para se discutir, inclusive, visões conflitantes, né? Então, isso, de alguma forma, a gente perdeu, segundo o relatório, houve retrocessos nessa possibilidade de cooperação, não só objetiva, né, de troca entre países, mas até de ideias, né, de desenvolvimento científico. É uma conclusão, digamos assim, né, mostrando algumas possibilidades, né,
de se trabalhar. E de se trabalhar formas diferentes de se comunicar, de endereçar, né? Mas dá para entender que o relatório tem um pouco uma limitação nessas recomendações, né? Eu acho que o que tem de mais útil realmente ali é mostrar essa complexidade da inter-relação disso tudo que a gente vem discutindo e como que algumas dessas, digamos, esferas mais amplas, né, que em última instância é um desenvolvimento talvez de um ambiente político e de cooperação, não só econômica, mas talvez principalmente cultural, de ideias, né, para que se construa agendas possíveis para se encaminhar a esses riscos. Nós agradecemos o interesse e a atenção de vocês nesses conteúdos. Nós procuramos, nesses 4 dias, fazer uma passagem geral pelas principais questões, né, levantadas pelo relatório, dando um pouco da nossa interpretação, mas ao mesmo tempo tentando sinalizar o que de mais importante tem e que pode ser útil para a aplicação, para a ativação de vocês no dia a dia. Muito obrigado.